Sustentabilidade, inovação e governança. O futuro das regulações ambientais. Esta é uma trilogia de podcasts coproduzida por MIT Sloan Management Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Com a participação de especialistas, os episódios abordarão alguns dos principais temas que vêm orientando as discussões sobre ESG no cenário brasileiro, como o potencial mercado de carbono, os impactos dos pagamentos por serviços ambientais sobre a biodiversidade e as possibilidades abertas pela economia circular. Vem com a gente! Olá, boas-vindas a você que nos acompanha neste primeiro episódio do podcast Sustentabilidade, Inovação e Governança, o futuro das regulações ambientais. Uma trilogia produzida por MIT Sloan Management Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Meu nome é Lara Silbiger, sou editora e head de produtos editoriais aqui de MIT Sloan Management Review Brasil e desde já agradeço pela sua audiência. Em nosso episódio de estreia, vamos abordar um tema crucial para a evolução da economia verde no Brasil, o mercado de créditos de carbono. O potencial de impacto desse mercado é simplesmente enorme. De acordo com um levantamento realizado pela ICC Brasil e pela Way Carbon, estamos falando de um setor que pode movimentar 120 bilhões de dólares no Brasil até 2030. A consolidação nesse cenário, no entanto, passa pela criação de um ambiente regulatório que reduza gargalos operacionais e incentive a participação de investidores locais e também internacionais. Para falar sobre as oportunidades e desafios para empresas e gestores públicos, tenho a honra de receber conosco Werner Grau, sócio da área ambiental do Pinheiro Neto Advogados, e Janaína Dallan, que é fundadora da Carbonext, empresa focada no desenvolvimento de projetos de soluções baseadas na natureza para o mercado de crédito de carbono. Werner e Janaína, é um prazer ter vocês aqui conosco hoje. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Muito obrigada, Lara. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Lara, Jana, um prazer estar com vocês. Eu agradeço também a oportunidade da gente debater um tema tão relevante. Muito bom. Werner, para a gente abrir essa conversa e deixar todo mundo na mesma página, você poderia dar para a gente um panorama geral do mercado brasileiro de créditos de carbono, por favor? Posso sim, Lara. Bom, esse mercado ele começa há coisa de 20 anos, né? Quando a gente começa a primeira fase de discussão com o protocolo de Kyoto entrando em vigor e o chamado MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, tendo uma evolução e depois um período muito ruim de pouquíssimos negócios. O MDL não atingiu a expectativa. Eu me lembro que a expectativa era também da ordem de bilhões de dólares e não chegou a isso. Depois vem uma segunda fase, que quando a gente começa a discutir, os países começam a discutir no âmbito internacional a questão do REDD, né, da redução das emissões pelo desmatamento e degradação da floresta. E este mercado, a partir de lá, meados dos anos 2000, da década de 2000, ele começa a desenvolver até que ele explode na década entre 2010 e 2020. Hoje ele é um mercado voluntário, absolutamente já autorregulado. Existem as plataformas-chave nas quais você negocia, a principal, a Verra, e é um mercado que tem um volume de projetos muito interessante e uma discussão hoje quanto à eficiência das metodologias que se utiliza, a partir das metodologias aprovadas pela plataforma Verra, a questão da integração de variáveis como comunidades tradicionais, repartição de benefícios de maneira adequada, tem aí as suas questões, mas é um mercado já estabelecido, que agora, no mundo, começa a ser regulado, que é também o que nós estamos vivendo no Brasil por conta do PL do mercado de carbono, que tem aí o seu desenvolvimento e em breve deve ser estabelecido como lei, né? Muito embora seja um mercado recente, né? Você falou 2010, 2020, né? É bastante recente. Em termos de regulação, quando a gente olha da perspectiva do direito, um determinado direito, ele leva século para ter uma estruturação adequada. O direito ambiental, que no Brasil é fim da década de 60, começo da década de 70, é considerado um direito novo ainda. Não é codificado, tem aí uma série ainda de passos para cumprir, para nós podermos olhar como olhamos para o direito civil, como olhamos para o direito tributário e dizer, não, agora ele está absolutamente sentado
sobre uma pedra firme, né? É um mercado e um direito em desenvolvimento. O mercado de carbono, de fato, é algo novo que ainda precisa passar por muito debate. Jana, eu acho que provavelmente essa evolução se deve à urgência também, né? São 10 anos, 15 anos, mas uma evolução que se dá pela urgência que a gente enfrenta com as mudanças climáticas. Jana, como que você lê esse cenário? Quais as principais oportunidades que você identifica nesse setor, né? Sob os pontos de vista principalmente econômico e ambiental? Esse mercado, né, como o Werner falou, ele é um mercado no final antigo, novo porém antigo, né? Então a gente já tem muitas lições aprendidas, né, do MDL, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do passado, coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. Essa urgência climática, né, que você citou, ela é real. Nós aqui que já conseguimos sentir no nosso dia a dia, né, essas ondas de calor, ondas de frio, nos Estados Unidos, hemisfério norte, quase nem teve inverno em algumas regiões. Então, essas mudanças climáticas já são presentes no nosso dia a dia. A gente percebe pelos estudos que não há mais muito tempo a perder e a nossa janela de oportunidade está se fechando, né? Então, quanto mais a gente fizer, é melhor. O mercado de carbono é uma das ferramentas para a gente alcançar essa ambição climática, né? Para a gente realmente conseguir não passar de 1,5 graus de aquecimento global, mas é uma das ferramentas. É uma ferramenta muito poderosa porque ela é utilizada através de incentivos financeiros, o que as pessoas sentem no bolso e as empresas também. Então, é uma ferramenta poderosa que faz com que isso aconteça mais rapidamente, né? As oportunidades, né, que a gente vê no setor, com essa reação, né, da população em geral, das empresas e da comunidade científica, a gente vê que os projetos no Brasil que podem alcançar esse potencial que você trouxe, né, de bilhões, a maioria deles são ligados a projetos da natureza. Esse é o nosso grande potencial no Brasil. A gente tem os projetos de soluções baseadas na natureza, que são ou conservação florestal, então é uma grande oportunidade, ou restauro florestal de áreas degradadas e etc., principalmente por árvores nativas, para a gente realmente recuperar essas florestas perdidas. E a agricultura também tem se mostrado bem um setor também que tem crescendo bastante e gerado bastante interesse para estar no mercado de carbono, né? Então tem esses 3 grandes setores aqui no Brasil com grande potencial, alguns também mesclando o sistema agroflorestal, né, com agricultura e floresta, também para gerar um pouco de renda, né, porque o carbono às vezes não é suficiente, o carbono ainda tem um valor que não alcança, por exemplo, um cultivo de soja, né? O cultivo de soja você ganha muito mais do que carbono. Hoje em dia, com o crédito a $12, a gente já consegue bater o gado. Então, ele fica equiparado ao gado e você consegue convencer alguns, né, pecuaristas, etc., falar, não precisa desmatar para colocar um pasto, porque você vai ter o mesmo retorno com o crédito de carbono. Mas a soja é um desafio muito além, que ela precisaria estar em $60, $70 para chegar nesse trade-off aqui que vale a pena. Então, a gente tem muita oportunidade, tem algo para ser desenvolvido aqui, mas a gente vai destrinchar como a gente consegue alcançar esse potencial. Também não é nada simples. Isso eu posso completar, Lara. É tudo uma questão de custo de oportunidade. Nós estamos falando de um cenário em que o que nós estamos discutindo é o uso da terra. Eu posso usar um determinado espaço para conservação florestal, que é o modelo clássico, conservar as florestas que já temos e que absorveram carbono no seu momento de crescimento. Eu posso usar uma área que já foi desmatada para recomposição, restauração florestal, ou eu posso usar para outro fim. E aquele detentor dos direitos de propriedade ou de posse sobre aquele espaço vai se movimentar de acordo com a oportunidade que ele tem fazendo uma conta de natureza econômica. Então, isso é uma coisa pela qual eu me bato muito. Nós não podemos olhar para a questão climática, assim como a questão ambiental, como uma questão puramente filosófica, ideológica ou idealística. A questão aqui é de adequação de custo de oportunidade. E aqui a Jana falou a palavra-chave, tem que ter estímulo. Aqui, Jana, até no plano jurídico, né, incentivo é uma coisa até muito frágil, o incentivo governamental. Eu preciso de políticas de indução, que vão além de eu dar um incentivo para quem age certo. Eu altero a lógica de quem vai
usar o capital de investimento, tornando mais atrativo este investimento. É a vontade, a política de Estado se impondo à política de governo e à liberdade de mercado. É bem interessante essa lógica. Daí a regulação, daí a necessidade da regulação, é isso, Werner? A regulação é parte disso, não é o todo, né? Há quem diga que no mercado voluntário a liberdade é maior, e de fato é. E aqui é um dilema que sempre haverá em qualquer mercado. Qualquer negócio que você, qualquer mercado que você interaja, se você tem uma liberdade absoluta, se ele está no plano voluntário, a criatividade é estimulada. E o mercado sabe se autorregular. É bem interessante isso hoje, cada vez mais. No entanto, você assume o risco do abuso, o risco do desvio. Então, o mercado regulado, se ele tiver uma regulação inteligente, que é o que a gente chama de regulação base, eu te dou os parâmetros. É como a Convenção sobre a Mudança do Clima. Ela se chama Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima. Ou, a tradução é meio ruim, seria moldura. Eu trago a moldura dentro da qual você exerce a sua criatividade, mercado, para gerar negócios. Isso é bárbaro, porque é juntar as duas vertentes, a segurança da regulação com a liberdade de mercado. Quando a regulação é muito rígida, ela se torna puramente comando e controle. E você cria uma linha divisória entre o bem e o mal, o certo e o errado, o legal e o ilegal. E ninguém faz mais do que aquele mínimo para atender à lei. Não é o que a gente quer aqui. Aqui a gente quer criatividade para a exploração de novas tecnologias para atingir resultados melhores. O PL que está aí pode ou não cumprir esse papel. Lara, vale lembrar que o mercado ele é dividido em dois, né? Ele tem o mercado regulado, que você tem as metas a serem atingidas, etc. E você tem o voluntário, que são ações voluntárias mesmo, né? A gente chama de aumento de ambição climática, né? Então, você como pessoa física, você pode ser uma pessoa carbono neutro, mas você não vai contar para a meta brasileira de redução. Você está fazendo algo além. Você, por vontade própria, está indo atrás e fazendo a sua parte. Então, existem esses dois mercados. E o mercado voluntário, ele já existe há mais de 20 anos. Ele tem a sua autorregulação, né? Ele tem suas regras, ele tem contratos, ele tem entrega de créditos, ele tem registros, ele tem auditorias. Então, ele já existe por autorregulação e funciona muito bem. Essa é a estrutura que a gente tem hoje em dia no país. Essa é o que a gente tem no mundo. No mundo. E aí cada país está colocando o seu mercado regulado porque tem metas para cumprir. Assim como o Brasil tem a sua meta, né, para cumprir aqui de diminuição de gases de efeito estufa, e ele precisa regular os setores todos para alcançar essa meta. E no Brasil, a gente vai ver, né, Werner, tem uma peculiaridade do projeto de lei que ele mistura o regulado com o voluntário. E isso não é algo normal, usual. Geralmente, uma lei é só para o mercado regulado, algo que só o governo realmente vai estar em cima, pondo regras e limites e comando e controle, como disse o Werner. Então, no nosso caso, ele é muito peculiar, porque ele traz essa mistura e essa conexão entre os dois mercados aqui. Então, é onde estamos e para onde estamos caminhando, portanto, né, Jana? Uhum. Perfeito. Werner, então, o que um ambiente regulatório mais dinâmico, transparente e flexível tende a trazer para cada um dos agentes envolvidos no mercado de carbono? Você poderia citar quais são esses agentes? Você falou sobre criatividade. Cita para a gente quais são esses agentes e quais serão os benefícios desse mercado mais dinâmico, transparente e flexível, para onde a gente deve caminhar, né? Se vier como você citou, né? Que deveria ser, pelo menos, no Brasil e no mundo. Olha, Lara, a gente tem exemplos já para olhar para fora, né? Uhum. A Indonésia era um endereço certo para quem ia buscar crédito de carbono para cuidar das suas emissões, né, para se tornar neutro ou fazer o cumprimento de metas de outros países. Num dado momento, o governo da Indonésia fez uma intervenção nesse mercado e estabeleceu um mercado regulado extremamente crítico. O que aconteceu? Todo o capital fugiu da Indonésia, aumentou muito no Brasil, por exemplo. Nós passamos a atender N clientes que diziam: eu ia comprar na Indonésia, agora vou comprar no Brasil. E faziam a seguinte pergunta: o que vai acontecer aqui quando regular? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Indonésia? A gente sempre diz: não esperamos que isso aconteça, não esperamos uma intervenção. O papel do Estado na economia, isso aqui nós falamos de economia, carbono. O papel do Estado é garantir que haja segurança jurídica nessas transações. Então, no momento em que a gente cria, por exemplo, o CONARED, que é o conselho, o comitê que vai
fazer todo o controle, a gente vai saber exatamente o que vai para contabilizar para a meta brasileira, para a nossa NDC, e o que não vai. Haverá um mercado que vai se voltar para a NDC, que é o que a gente chama do jurisdicional, e haverá outro que permanecerá no voluntário. Quem são esses agentes? Veja, o Estado brasileiro se reúne com outros estados independentes, soberanos e soberanamente, de forma voluntária, diz: vou reduzir minhas emissões em tantos %, adotada uma determinada base. Essa assunção de obrigação pelo Estado brasileiro é voluntária. Essa relação, se nós descumprirmos amanhã, haverá N razões para explicá-la. Mas na relação Estado versus administrado, nosso mercado, essa relação é de comando e controle. Então, tudo que será direcionado para cumprir a meta do Estado tem que estar dentro do mercado regulado, porque é como o Estado se organiza para cumprir sua meta. Eu vejo uma oportunidade para que se ande como se andou na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Metas setoriais, acordos setoriais para cumprimento conjunto. Isso é muito bom, porque ajuda o mercado a se organizar para devolver para o Estado aquilo que lhe é devido. E o excedente? O excedente eu vou voluntário. E aí a gente entra na regra pura de mercado, o custo de oportunidade, com segurança jurídica, porque eu vou usar a mesma base que eu usei para cumprir o jurisdicional. Se o projeto de lei, no momento em que materializado, conseguir fazer essa dicotomia que é integrativa, nós estamos no melhor dos mundos e o Estado brasileiro terá cumprido o seu papel. Qual que é o problema que eu vejo desde já? Toda discussão que nós temos no debate climático, ela passa por uma variável que é financiamento. Porque não é só gerar um mercado, tem também as medidas de adaptação, de mitigação de efeitos. Nós temos já os refugiados do clima aparecendo aí no mundo. Não é uma coisa de futuro, é hoje. Existe um estado de emergência. E existe um debate que se dá desde que o mundo é mundo no plano internacional. Quem se julga credor e cobra de quem entende seja devedor, ouve como resposta como é que nós vamos financiar isso. E agora, no Green Deal europeu, a gente viu isso acontecer. Veio aí uma norma nova que obriga os países da comunidade europeia até 2030, depois de 2050, ter índices de recomposição das suas florestas, que vários já disseram que não vão conseguir cumprir, e se criou um fundo de 1,3 tri para financiar isso. Só que ninguém sabe de onde vem o dinheiro, e ainda não se regulamentou isso. Política Nacional sobre a Mudança do Clima aqui no Brasil, mesma coisa. Tem um dos dispositivos que estabelece a criação de um fundo. Ainda não está implementado. Então, o problema aqui, Lara, é sempre custo de oportunidade. Eu transfiro tecnologia para você ter o seu gado otimizado, de maneira que você libera a área para replantio. O que a Jana estava dizendo da agrofloresta. Sim. Eu começo a equacionar no espaço várias atividades para gerar um resultado econômico positivo. Se eu tiver transferência de tecnologia, se eu tiver financiamento, isso anda. Senão, não anda. Simples assim. De onde virão os recursos? Jana, aí eu jogo para você como que você entende, como que você enxerga esses pontos levantados para o Werner e quais são os principais impactos dessa nossa estrutura regulatória, né, sobre as atuações de investidores nacionais e internacionais, por exemplo, Jana? A gente tem não é um problema, mas é uma questão aqui que o Werner trouxe muito bem o exemplo da Indonésia, né? A Indonésia ela era um mercado enorme, era uma grande fonte de crédito de carbono para empresas e etc. E de um dia para o outro houve um aprisionamento ali desses créditos, falou, não, a gente vai usar tudo interno para cumprir metas e etc. E fechou o mercado externo. Trouxe um grande impacto ali na Indonésia. Eles já estão estudando reabrir isso, porque o impacto foi muito profundo, impactou demais, principalmente comunidades que se beneficiavam desses projetos, etc. E o Brasil entendeu isso e falou, poxa, aqui não deveria acontecer isso, né? A gente não deveria caminhar para algo que possa trazer esse tipo de impacto e brecar investimentos, né? Brecar investimentos de fora, recursos que venham de fora, para gerar esse desenvolvimento socioeconômico que os projetos levam para as comunidades, né? Levam para as regiões onde estão. É muito interessante a transformação que acontece ao redor de um projeto de crédito de carbono. Você consegue medir, né, através de indicadores, aumento de vacinação, de escolaridade, vários
questões ali que antes não conseguiam ser resolvidas pelo Estado, e agora esses projetos começam a trazer esses recursos, inclusive para esse desenvolvimento socioeconômico, além do benefício ali de combater mudanças climáticas. Então, o Brasil, eu acho que ele entendeu, não está indo para esse caminho, né, pelo projeto de lei, ele dá essa liberdade de existir, né, ele até coloca ali define como projetos de mercado e não mercado. Os de não mercado, sim, seriam para esses pagamentos por resultados que possam cumprir NDC, e os de mercado ficam livres para comercializar com o mundo todo e atrair esses recursos. Então, pelo que está caminhando, a gente continuaria atraindo recursos de fora. A gente tem alguns gargalos que precisam ser resolvidos nesse PL, inclusive, para não sinalizar o contrário e barrar investimentos de fora. O projeto de lei, ele traz essa diferença, né, de mercado e não mercado, que é muito bom. Ele dá direito aos estados a fazerem os seus créditos jurisdicionais, né? Ou seja, os próprios estados ali, principalmente dos biomas amazônicos, do bioma amazônico, conseguem vender seus créditos de carbono, inclusive comunidades tradicionais. Ele traz um trecho no projeto de lei que dá o direito às comunidades tradicionais, né, populações indígenas, quilombolas, resecs, que são as reservas extrativistas, a venderem seus créditos de carbono, ou seja, é reconhecido pela lei que eles teriam direito sobre os recursos gerados nesses territórios, que muitas vezes são territórios da federação, né? Territórios indígenas são de uso da população indígena, mas pertencem à federação. Então, ele estabelece ali que eles podem, inclusive, escolher: vocês querem usar a iniciativa de mercado ou vocês querem acessar fundos e pagamentos por serviço ambiental? Dá, inclusive, essa escolha a eles, o que é muito interessante. Precisa só entender depois as nuances ali, porque ele define porcentagens entre quem desenvolve o projeto e quem é o dono da área, né, que é a população indígena e as comunidades tradicionais, e que pode prejudicá-los no futuro. Porque se você define um percentual mínimo, tem projetos que são muito pequenos, e aí com esse percentual ele não para em pé. Aí ninguém vai querer desenvolver. Então ele traz algumas travas ali que pode no futuro ser prejudicial. Por isso a gente tem esse amplo debate sobre o projeto de lei, porque do olhar técnico de quem já faz projetos e sabe na prática quanto custa implementar, quanto tem a taxa de retorno, como o mercado se comporta, qual o preço do crédito. O preço oscila muito. Se você puser uma porcentagem mínima ali, o preço, hoje em dia, a gente tem projetos que vendem a $14, tem projetos que vendem a $2. Com $2 você não segura um projeto, ele não é viável. Aí você vai chegar para essa comunidade tradicional e falar: olha, desculpa, o seu projeto parou porque o mercado agora está pagando $2. É muito complicado essa questão, né, de você criar essa expectativa, criar essa geração de renda e de repente você parar porque o mercado está sinalizando o contrário, está sinalizando $2, $3, vai inviabilizar projetos. Então, assim, tem uma questão muito importante do projeto de lei, que se ele for muito bem feito, ele atrai muito investimento externo. Ele realmente atrai investidores, ele atrai compradores. A gente está com um problema aqui de demanda, porque a gente sofreu muito esse ano passado por mídias, fazendo um escrutínio em projetos, colocando todos os projetos como se fossem todos ruins, e a gente sabe que não são, que alguns têm problema sim, mas foi uma mistura de que projetos de REDD+, que são de conservação, trazem problemas na África. Muitos projetos do Congo foram criticados, né, do Brasil também. Então, a gente está num momento muito delicado do mercado, de retomada de confiança desse mercado, né? Então, o projeto de lei, se ele fosse realmente agora destravado, a gente conseguisse aprovar, ele dá um recado para o mercado, fala: olha, o Brasil está fazendo a sua parte, o Brasil está regulando o seu mercado, está dividindo suas emissões setoriais, está fazendo a sua contabilidade nacional, como disse o Werner, está fazendo assim, o que vai ficar para a NDC, para as metas brasileiras, o que vai ficar de fora, como vai ser essa contabilidade. Então, esses dados sinalizam muito positivamente para o mercado, para a gente continuar nessa atração de investimentos.
Ô Werner, vamos destrinchar um pouquinho para a nossa audiência o projeto de lei em si? Você pode falar mais um pouquinho sobre o projeto? A gente está citando bastante o projeto, mas acho que seria importante a gente destrinchar sobre o projeto, falar sobre o projeto, em que pé ele está agora. Ele foi aprovado na Câmara, em dezembro, agora acabou de subir para o Senado com outro número. Você pode falar para a gente sobre o projeto em si? E aí você ia falar alguma coisa também sobre a fala da Jana, se ia complementar alguma coisa, né? Posso sim, Lara. Bom, primeiro, em relação ao que disse a Jana, este recado, o Brasil está fazendo a sua parte, é fundamental, porque nós precisamos dar segurança jurídica para o investidor. A gente ouve falar o tempo inteiro do risco Brasil. A redução do risco Brasil aqui passa por uma regulação inteligente do mercado de carbono. Eu me lembro, Jana e eu, nós trabalhamos num projeto, mas faz muito tempo já em termos de longevidade do que é o mercado de carbono, que foi o projeto do Florestal Santa Maria, lá atrás. Primeiro projeto de hedging em áreas privadas. A gente tinha segurança zero, contratos totalmente bilaterais, sem nenhuma regulação. A gente tinha que criar uma grande discussão, era como é que se vai inserir na contabilização das empresas o dinheiro que entra, como é que eu trato isso? Hoje a gente tem um monte de caminhos para isso. E eu acho muito inteligente essa coisa de dizer, olha, você escolhe se você vai para o mercado ou se você vai ser remunerado pelo serviço ambiental que você provê que gera a possibilidade do crédito. É uma lógica de relacionamento entre governo e cidadão que é muito inteligente. O governo diz, eu fico com o resultado, e você que gerou os meios para que esse resultado ocorresse, é remunerado. Mas tem que tomar cuidado mesmo com a inflexibilidade do dizer, olha, pelo menos X% tem que vir para cá. Pode tornar inviável alguns projetos, né? A gente vê iniciativas interessantíssimas. Tem uma que é o Jundu, que é uma metodologia para projetos de carbono com a realidade brasileira. Foge um pouco da plataforma Verra. E tem um outro ponto que eu acho fundamental aqui, Lara, que é o seguinte. Nós precisamos parar de tratar os povos tradicionais como se tratava lá na época da colonização. Primeiro eles eram vistos como selvagens, depois eles eram vistos como ignorantes que tinham que ser catequizados e depois como pessoas que tinham que ser inseridas no nosso modus vivendi. Hoje, a Constituição de 88, ela traz um corte nisso para dizer, não, esse cidadão ele tem direito à cultura, ao modo de vida, às estratificações sociais deles. Isso é fundamental, mas nós precisamos entender que, especialmente o indígena, os quilombolas também hoje, eles se organizam e podem pleitear e debater os próprios direitos. Eu vejo muita intervenção de gente que pode estar com a melhor das intenções do mundo, mas está impedindo que eles tenham acesso a algo que vai ser muito bom para esses povos. Então, tem que haver aqui um cuidado muito grande para não dizer, eu não posso dizer para quem já tem autonomia para dizer o que ele quer. Em resumo, é isso. Nós precisamos aqui fazer uma revisão desse pensamento, porque o indígena é, sem sombra de dúvida, o titular do crédito carbono na terra indígena. Então, o crédito carbono é um acessório da floresta sobre a qual ele tem usufruto. Eu vejo uma discussão um pouco vazia aqui, exagerada, de quem tem receios, que são receios que não se resolvem com as posturas que se adotam. Enfim, então um pensamento aqui, porque a gente está vendo esse mercado crescer e eu vejo ele sofrer um risco por posturas, são posturas anacrônicas e exageradas. Em relação ao PL, qual é o estado da arte? Entra lá no Senado, procura o PL 182 de 2024, aguardando definição de relatoria, o que a gente ouve é que estaria entre a senadora Leila, a Leila do vôlei, e entre a Tereza Cristina. As duas com uma visão não muito distante uma da outra do que tem que ser esse desdobrar desse projeto. O projeto de lei, em síntese, primeiro ele cria mercado e não mercado, como a Jana falou, e ele cria a estrutura para o não mercado, para o jurisdicional. E tem que ter um conselho, um comitê que regulamente tudo, que vai ser o CONARED, né? Agora não me importa se é comitê ou Conselho Nacional do RED. Comitê, né? Faz sentido que seja. O comitê que vai gerir o tema e que vai trazer, a exemplo do que a gente faz com Verra, ele é que vai dizer quem está cumprindo ou não cumprindo todos aqueles critérios. São os critérios para entrar no mercado jurisdicional. Quando você vai para o jurisdicional, o crédito de carbono, o carbono aferido, ele vai para cumprir a meta brasileira, a nossa NDC. Então, você não pode receber pelo carbono, você recebe pelos meios que você criou para que o carbono pudesse ser mensurado. É uma estrutura bem interessante.
Fora disso, é a estrutura que tem hoje, né? O fazendeiro procura a gente, eu brinco que eu virei intermediário da Jana e das outras desenvolvedoras de projeto, porque o fazendeiro procura e fala, o que é esse negócio? Ela fala, procura lá a Jana, fala com ela vai analisar, vai ver se o seu projeto tem viabilidade econômica, e aí nós vamos entrar naquela coisa do custo de oportunidade, porque é um gráfico que no início gera muito custo e depois o custo cai para desenvolver o projeto, enquanto que o resultado ele é aqui embaixo, é zero no começo, depois ele cresce. Então você vai conversar com o fazendeiro e vai dizer para ele, no período de maturação de 18 meses, você tem que respirar fundo. Sua terra vai ficar amarrada nesse projeto 30 anos, que é o mínimo de permanência para este carbono fixado fazer diferença na questão das emissões de gás de efeito estufa. E eu já ouvi de muito cliente, 10 anos de projeto, eu dizer, não quero mais. A soja está exponenciando. Pelo amor de Deus, eu estou perdendo dinheiro. E, olha, infelizmente, o senhor escolheu um mercado que tem essa permanência. Mas o projeto de lei ele não trata dessa parte, ele trata da parte jurisdicional. E, em síntese, é isso. Você tem ali algum serviço ambiental que você presta que garante a permanência desse carbono, a não emissão ou a captura. Bárbaro, você vai ser remunerado por isso. É um intangível que entra na sua equação de produção econômica, otimizando o fato de você ter uma postura positiva para o meio ambiente. E aqui, um último comentário que eu já me alonguei. A reforma tributária exponenciou essas oportunidades, porque ela colocou o dedo na ferida que já está desde a Constituição, desde a emenda constitucional que foi a 42, que colocou no artigo 170, inciso 6º da Constituição, a seguinte frase, que um dos princípios da ordem econômica é a defesa do meio ambiente, esse é o texto original de 88, desde 2003, inclusive mediante tratamento diferenciado para os serviços e produtos cujo modo de produção ou de prestação sejam de menor impacto ambiental. O que quer dizer isso? O Estado você tem a obrigação de desonerar, estimular e incentivar quem tem uma produção econômica ou uma prestação de serviço de menor impacto. Ninguém mais do que os povos tradicionais nas áreas da União, que eles garantem a sustentabilidade. Nessa nova regulamentação, haverá obrigatoriedade de compensação para quem emite gases de efeito estufa acima de certo limite, acima de certa quantidade de toneladas de gás carbônico? Isso é comando e controle, é exatamente isso, Lara. Eu vou pegar acontecer, né? Pegar setores e dizer, você tem uma meta, sua emissão hoje é X, você tem uma meta de redução Y, se não cumprir vai ter sanção, se cumprir em excesso vai ter que ainda vai ser discutido o que eu faço, eu posso acreditar para o ano seguinte como é que eu trato isso, mas vai ter uma redução impositiva, assim, de... O projeto de lei prevê isso, né? O projeto de lei prevê isso claramente, e aqui eu vou ter que fazer uma propaganda, né? Esta banca de advogados, neutra em emissões de carbono desde 2007, está muito tranquila com essa obrigação, né? E acho que isso é uma coisa que todos nós devemos fazer, né? A Jana mencionou que todo cidadão pode decidir ser neutro em emissões de carbono. Faz o cálculo, compra crédito ou financia o plantio, tem 1000 plataformas para fazer isso. Inclusive, a gente que tem carro, né? A gente mesmo, no nosso carro, nossa vida, né, pessoal? Né? No dia a dia, as pessoas no dia a dia. E os setores da economia são 6 setores escolhidos lá no PL, que vão ter já que responder por isso. Lógico que isso depois vai se espalhar pela sociedade como um todo, mas você tem que começar por algum lugar. De novo, Política Nacional de Resíduos Sólidos foi exatamente isso. Se adotado o modelo da política nacional, eu vejo uma chance enorme de dar bem certo. Dentro desse PL, né, dentro do projeto de lei agora, né, 182 de 2024, Jana, o que você avalia ali, como você avalia a eficiência dos pontos, dos principais pontos desse projeto de lei, e o que muda na prática, ou ainda o que precisa ser estudado com mais profundidade, Jana? O projeto de lei, o Werner já destrinchou bastante aqui, obrigada, Werner, ele realmente tem, né, ele fala que os setores ali que vão ser regulados, né, acima de 10 mil, quem emite acima de 10 mil toneladas, ele precisa submeter, né, os seus relatórios para o sistema ali brasileiro, e quem emite acima de 25 mil toneladas tem que submeter relatórios e diminuir emissões. Então ele vai ter metas de redução que vai ter que compensar, reduzir. E o interessante desse PL é que ele faz essa ponte, né? Você pode utilizar
quando você tem a sua meta de redução, sei lá, de 10 toneladas, por exemplo, você conseguiu 8 toneladas e você não tem tecnologia para chegar nesse último 2, você consegue comprar crédito de carbono. E pelo SPL, você pode comprar crédito de carbono do mercado voluntário também. Então, é algo que ele criou para incentivar também o mercado voluntário, subir preço para o mercado voluntário e no Brasil, principalmente, para você estimular esses projetos de natureza, que é o nosso grande potencial. Então, o que a gente entende aqui é que ele precisa incentivar esses projetos de natureza, né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que foi criado, ele não fala na lei ainda, né? Porque ele vai ter toda a sua parte de regulamentação posterior, mas ele tende a aceitar todas essas metodologias já consagradas de natureza, o que é muito interessante para a gente estimular esses projetos que eles continuem a acontecer, né? Ele vai ter alguns órgãos regulatórios, né? Ele vai ter o órgão ali superior deliberativo, que é praticamente governamental, vai ter o órgão de gerenciamento, que também é governamental, e vai ter um órgão consultor técnico permanente, que aí sim ele vai misturar governo e mercado. Então, todos esses órgãos aqui vão se conversar para decidir essas regras de regulamentação futura. Eu falo que o PL é apenas o começo, né? Essas regulamentações vão ser tão ou mais importantes do que o PL, porque é aí que a gente vai ver se a gente consegue incentivar esses projetos ou matar esses projetos. Dependendo do que vem, nós não vamos aceitar, por exemplo, o RED+. Ele pode matar toda a questão de RED+, porque se o Brasil dá um sinal para o mercado mundial de que não aceita RED+, para essa interoperabilidade, para o seu próprio mercado regulado, ele dá um sinal para o mundo de que ele está tirando o pé ali e falando, não, eu não quero esse tipo de projeto de conservação, por exemplo. É o que é ruim. Você dá um sinal muito negativo para o país. Então, o PL ele tem todas essas nuances, ele precisa ser muito bem trabalhado para que a gente não traga, né, problemas aí futuros para a gente. Esses órgãos regulatórios, eles são praticamente governamentais, eles não incluem sociedade civil, o que, na nossa opinião, deveria ter um debate com pelo menos uma cadeira da sociedade civil. O CONARED, ele trouxe essa cadeira para a sociedade civil, né, para o setor privado, que foi muito interessante. Então, eu divido essa cadeira, né, no CONARED, eu sento nesse comitê, eu consigo acompanhar e ajudar nessas decisões do CONARED. Mas, para esses órgãos deliberativos aqui e de gerenciamento para o PL, para mercado regulado e etc., não tem essa cadeira. Na minha opinião, deveria ter. A Jana traz um ponto central aqui, a regulamentação. E eu vou te deixar animada, Jana. A melhor lei que nós podemos ter é aquela que traz só a regra geral, vem do legislativo o que a sociedade quer em termos de conceito, e depois o Estado, com a participação da sociedade civil, estabelece a forma de implementação disso. Então, por exemplo, essa questão das metodologias. Nada melhor do que dizer as metodologias que estão consagradas são aqui aceitas. É uma forma de dizer, trago segurança jurídica a este mercado. Nada melhor para estimular a vinda de capital externo, dizer, olha, o mercado vinha trabalhando nesse cenário e eu só trouxe aqui as regulamentações necessárias. Calma, podem continuar trazendo seu dinheiro para cá. Tudo isso vem nessa regulamentação. E eu me sinto muito tranquilo que a Jana está sentada lá no CONARED, vai poder representar todos os interessados nisso de Aliança NBS, onde tem uma congregado os desenvolvedores. Eu estou esperando aqui o convite para ele lá também participar, para a gente poder dar para o Estado a visão de como ele pode regulamentar, garantindo o atendimento àquele conceito dele na lei, sem que haja perda de qualidade de mercado. É um mundo ideal, desde que ele seja bem conduzido depois. Eu vejo no nosso cenário governamental gente muito qualificada para participar dessa regulamentação. Então, eu tenho uma visão otimista. Quem me conhece sabe que eu faço sempre questão de olhar o que pode dar errado, porque é meu papel como advogado, mas eu vejo aqui com muito otimismo, Lara, porque gente muito qualificada recebendo um mandato adequado. Isso é uma combinação explosiva positiva. E, Werner, mas aqui do lado da iniciativa privada, né? O que pode ser feito para alavancar o setor a partir de regras que já existem? Né? A gente falou bastante sobre a responsabilidade do governo, de agências reguladoras, mas como que as corporações podem atuar junto ao poder público
para criar uma agenda nacional mais unificada, mais consistente? Como que a gente pode atuar via iniciativa privada? Eu vou te fazer aqui um comentário, que é um comentário que eu tenho 34 anos de Pinheiro Neto e às vezes me perguntam, sua vida sempre foi fácil? Eu digo, não, ao contrário, ela sempre foi difícil, né? Mas eu acho que a sociedade brasileira amadureceu e eu vi isso acontecer de uma maneira interessante nesse aspecto da sua pergunta. Hoje o advocacy é algo que é feito de maneira muito responsável e qualificada, né? E eu tenho a sorte de fazer isso, né, para vários clientes, que é você estudar o mercado, entender onde estão os problemas, quais desses problemas podem ser resolvidos via uma interação com o poder público e trazer o debate para a sociedade civil, para as partes interessadas e governo. Fazer o chamado debate não mais dialético, mas, se eu posso usar esse termo, trialético, né? Um debate tripartite, porque você garante que sejam ouvidos os interesses da sociedade, que é o primeiro interesse a ser ouvido, que é o conceito. 2, a forma como o Estado implementa esse conceito por meio de políticas de governo. E 3, como o setor privado, o segundo setor, pode concorrer, pode contribuir para que isso se regulamente de maneira a gerar equilíbrio. Eu garanto a sobrevivência do mercado com o atendimento às variáveis sociais e ambientais. É ESG na veia. Então, o papel que eu vejo neste momento é ler o PL, fomentar o debate, tem várias entidades fazendo isso, e levar ao resultado, não é só debater, é ter organização, método, processo, procedimento. Eu quero debater, eu quero compreender o projeto de lei, mas eu tenho que extrair o sumo disso, que são as chamadas cartas que saem de eventos. Isto, reunir com outras entidades, entrar num ponto comum e levar para o governo por meio de um advocacy. Levar para o governo é levar para o executivo, para o legislativo e para o judiciário. Fomentar eventos, seminários, congressos e esses debates. Eu vejo uma oportunidade muito boa aqui, por exemplo, pela Aliança NBS. A Aliança NBS, congregando os desenvolvedores, ela tem a visão de quem está no meio da coisa. Eu tenho aqui o proprietário da terra, eu tenho aqui o interessado em comprar o crédito, e eu tenho quem viabiliza esse caminho. E esse agente é que sente todas as dores do processo, né? Nós temos N casos em que nós vamos à verba, por exemplo, e temos o processo de deviation. Ela tem lá uma metodologia que é para o mundo inteiro. Eu vou lá explicar que nessa jabuticaba chamada Brasil, esta regrinha não faz sentido. Por exemplo, você provar, demonstrar que você poderia desmatar a área que você vai conservar para gerar adicionalidade para o seu crédito de carbono por meio de uma autorização de supressão de vegetação. Significa eu ter que acionar o Estado brasileiro, onerar o Estado, deixar o sujeito que tinha que estar olhando o meu CAR, outra coisa, para me fazer uma autorização de supressão de vegetação que eu não vou usar nunca. Fora o estímulo perverso. Se o projeto der errado, eu já tenho autorização para ir lá e, botar tudo no chão. A gente vai lá e faz o processo de deviation. Se a verra fosse o governo, eu ia organizar aqui o pessoal da Aliança NBS e iam lá com essa demonstração debaixo do braço, o quanto isso onera o Estado, o quanto isso gera desgaste e o quanto isso é inútil e é um estímulo perverso, para pedir para mudar a lei. É isso. A advocacy é isso. Essa é a oportunidade. A gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, e aí eu queria fazer uma pergunta para a Jana. A partir do que a gente discutiu até este momento aqui, Jana, como que você vê o desenvolvimento do mercado de créditos de carbono brasileiro no médio e no longo prazo? Como estamos, né? Para onde vamos e como chegaremos lá, né? Eu acho que é uma pergunta ótima. A gente tem, a curto prazo, a gente tem muitos desafios. Eu acho que essa interlocução que o Werner citou aqui, ela é essencial e muito importante nesse primeiro momento. A gente precisa que esses diálogos continuem a acontecer. Esse governo está promovendo bastante diálogo, ele consegue abrir as portas, ouvir, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de uma capacitação, nivelamento de entendimento de conceitos do mercado em geral, quando a gente chega em níveis estaduais, para que todos falem a mesma língua, entendam o que está acontecendo e consigam debater a um nível mais profundo de entendimento um pouco melhor, porque às vezes a gente sente uma carência aqui, que as pessoas não entendem, querem vender seus créditos inteiros, vendem estoque, cria uma confusão, fala, não, mas isso aqui vai interferir na meta do Brasil, não, mas não vai. Então, assim, isso precisa acontecer.
essa capacitação e nivelamento a curto prazo, ela deve ser bastante estimulada, essas conversas, esses debates todos. O que o Werner falou, né, esse posicionamento da advocacy precisa também acontecer. O setor privado, ele tem como ajudar nesse curto prazo. A gente tem muita experiência, como disse o Werner, a Aliança Brasil-NBS, ela é um conglomerado de 27 empresas que já atuam no setor, já lidam com compradores, já são vendedores, sabem as dores, sabem o que precisa, onde pega. Então, usar dessa experiência eu acho bastante relevante e importante para curto prazo a gente conseguir trazer essa maior transparência, né, que o Brasil precisa para não sofrer esse escrutínio todo de mídia e etc., de falar que o Brasil está fazendo tudo errado, que é uma confusão. Não está. E a gente precisa dar transparência a isso, trazer voz a isso a curto prazo e melhorar essa interlocução com atores internacionais. Eu acho que essa separação, né, sul global e com o norte, ela é muito evidente. Às vezes eles ficam lá fazendo regras no norte, né, do ICVCM, que é o Integrity Council do Voluntary Carbon Markets, trazendo selos de integridade, etc., sem incluir o sul global. E é o que o Werner falou, às vezes acaba criando regras que não fazem sentido para cá. Né? Você está criando regras para uma Suíça e sendo aplicadas no Brasil, que são realidades completamente diferentes. Então, a curto prazo, eu enxergo muitos desafios. No médio prazo, eu acho que a gente vai ter um mercado mais maduro, com maior fluxo de informações, trazendo mais segurança para o mercado como um todo. Espero que uma regulamentação aprovada e aí sim um aumento de demanda. Então, esse é o meu médio prazo. E até porque a gente precisa, né, depois do PL, correr toda a regulamentação e criar todas essas regras que vão ser aplicadas no mercado. Então, isso toma um tempo, né? Isso aí vão ser, pelo PL, 2 anos, no mínimo, para a gente ter as regulamentações. E, a longo prazo, eu vejo, né, daqui a uns 5, 6 anos, um mercado consolidado, com regras claras, uma contabilidade resolvida, né, dessa parte de jurisdicionais, privados, metas brasileiras, como essa contabilidade vai estar toda integrada e resolvida, um artigo 6 em funcionamento, espero eu, que também dita essas regras todas, uma demanda clara, a gente às vezes não tem demanda clara e os desenvolvedores ficam com muitos receios, né, de investir muito em projetos, fala, pô, mas aí não tem demanda, não tem quem compre, então essa demanda clara eu acho que a longo prazo a gente também vai ter, com todos os países instituindo suas leis e regulamentações, uma maior entrega de resultados, né, dessa ferramenta que a gente usa, que é o mercado de carbono, para ajudar no combate às mudanças climáticas, né? Então, eu acho que a gente tem um bom caminho, vai depender de muito diálogo, de muito entendimento dos atores envolvidos, mas que sim, eu também, como Werner, eu sou muito positiva, eu sempre enxergo que tem a solução, vamos olhar para o que é positivo, para o que está dando certo e focar nisso para que a gente consiga um resultado a longo prazo muito positivo para o país como um todo. No final, a gente quer uma coisa, a gente quer diminuição de gases de efeito estufa mundiais, a gente quer combater mudanças climáticas para que o ser humano perpetue sua espécie, né? Então, a gente tem um end goal ali, né, maior do que todos nós, maior do que o nosso próprio umbigo, aí de ficar olhando o que é bom para mim, o que é bom para mim, o que eu faço aqui. A gente precisa enxergar globalmente, eu acho. Claro. Werner, e para a gente encerrar aqui o nosso hall de perguntas aqui, qual é o nosso maior desafio, né, para a gente embarcar nas oportunidades globais que o mercado de crédito de carbono apresenta para a gente, para o Brasil? Bom, eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa de estabilidade nas posturas do Estado brasileiro nas negociações. Nós temos, eu sempre digo isso para os meus alunos, que historicamente o Itamaraty presta um serviço fenomenal à sociedade brasileira nos aspectos ambientais, desde a forma como nós nos pronunciamos em Estocolmo, em 72, na primeira Assembleia Geral da ONU, cujo tema foi o homem e o meio ambiente, até hoje nós sempre tivemos uma postura de liderança que não se pode perder. Nós sempre tivemos uma postura de dizer, olha, existe um custo de oportunidade para o que você está me pedindo, isso precisa, portanto, passar para o financiamento. Então eu acho que este é o ponto que é o grande desafio, não só nosso, mas do mundo. Todo esse sistema hoje depende de um mercado que surgiu de maneira voluntária. Todo esse sistema, não só no Brasil, mas no mundo, vem sendo regulado. E como no exemplo que eu já citei da Comunidade Europeia, lá que a escassez de recursos financeiros é muito menos relevante do que aqui, já começou uma discussão de países levantando a mão dizendo
sem estímulo financeiro, sem financiamento, eu não consigo. Então, o que eu vejo é a necessidade, como grande desafio, a necessidade de se regulamentar de vez o artigo 6º, 6.4, e a gente ter os mecanismos de financiamento claros para que países como o Brasil possam se servir destes mecanismos de financiamento, providos por países como Estados Unidos e os europeus, que historicamente contribuíram de maneira muito mais intensa às emissões de gás de efeito estufa, de maneira que o mercado não cresça apenas, ele se exponencie e gere um círculo virtuoso como que a gente encontra em países como a Costa Rica, que fez uma opção, paga um preço por esta opção, mas é um país em que todo mundo responde e existem mecanismos de financiamento para você combater a questão climática, entre outras. Eu acho que o grande desafio é esse, financiamento. Perfeito. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi um enorme prazer conversar com vocês. Um assunto para lá de importante, para lá de urgente de a gente discutir. Espero que a gente tenha outros papos. Obrigada pela presença, obrigada pelos insights compartilhados. Espero que vocês também tenham gostado. Obrigada, Jana, pela presença. Obrigada, Lara. Obrigada, Werner, pelo convite. Estou à disposição para o que precisar. Foi realmente muito enriquecedor o nosso debate aqui. Espero que a gente tenha outros. Lara, em nome do Pinheiro Neto, agradecer vocês do MIT Sloan Review Brasil. Muito bacana poder desenvolver isso que nós estamos começando hoje. E para nós é um privilégio fazer isso em parceria com vocês. E nada melhor do que começar com alguém que é referência e líder nesse mercado como a Jana. Obrigadíssimo, Jana, por você e a Carbonex terem atendido o nosso convite. Eu nunca te contei isso, vou falar de público agora. Quando me perguntam o que poderia me credenciar como um profissional qualificado na área de mercado de carbono, eu digo, bom, eu atendo a Carbonex, tá bom para você? Muito bom, gente. Muito obrigada novamente a vocês dois pela presença e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada pela audiência e também convido a cada um de vocês a acompanhar os conteúdos de MIT Sloan Management Review em coprodução com Pinheiro Neto Advogados no nosso portal. O link está disponível aqui na descrição deste episódio. E no segundo episódio do podcast, da nossa série de podcasts Sustentabilidade, Inovação e Governança, o futuro das regulações ambientais, vamos falar sobre novos caminhos para promover a biodiversidade no Brasil. Continue com a gente e até lá! Este foi o podcast Sustentabilidade, Inovação e Governança. O futuro das regulações ambientais. Trilogia coproduzida por MIT Sloan Management Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Obrigada pela audiência e continue acompanhando este tema em mitsloanreview.com.br.